Boa noite. Gente, deixa eu só colocar aqui os papéis. Meu nome é Gabriela, eu sou da mesa 5A e meu ministério é recepção. O título é Seja o Um que Basta. E a palavra é lá em Gálatas 5:9 e diz o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Fui procurar o que é levedar, fui procurar o que é fermentar. E o que é fermentar? Provoca, aumenta, cria volume, cria energia para manter um organismo vivo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquilo que Deus me deu para pregar hoje é: que tipo de fermento você é? Para onde a sua energia está sendo disponibilizada? Para qual dos dois lados? Muitas são as vezes que a gente vê na Bíblia, homens e mulheres de Deus são levantados para fazer alguma coisa para o reino. Sejam através de atitudes, através de posicionamento, palavras declaradas, através de profecias. E nós temos os bons e os maus exemplos, que nem a pastora pregou no último culto. A realidade é que muitas vezes basta um exemplo. Às vezes basta uma decisão que a gente toma. Basta uma palavra que a gente profere, basta um posicionamento correto para a gente realmente mostrar qual fermento nós somos. Bastou um Acã, lá em Josué, no capítulo 7, para uma situação que não era tão difícil. Eles já tiveram guerras piores. Aquela guerra era para ter sido vencida, mas não foi. Por quê? Porque Acã não obedeceu a Deus. Ele violou o que Deus disse, o que Deus instruiu. E lá em Josué 7, versículo 13, diz assim: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. E nas nossas vidas também é assim. A gente tem esse livre-arbítrio. E a gente também tem as consequências. Deus me deu 2 visões nos últimos meses. A primeira, eu tinha visto um senhor, ele estava deitado assim em cima de uma cama num bar. E ele estava morrendo. E da boca dele saíam vários anzóis. E o netinho dele estava em cima chorando. E a segunda visão, Deus me trouxe para essa noite de hoje. E eu estava aqui em cima e eu olhava para o teto da igreja. Só que eu não via o teto. Eu via diretamente no mundo espiritual. E eu vi a batalha acontecendo em tempo real. E essas 2 visões são os 2 fermentos. A primeira diz respeito o quê? Das consequências do pecado na nossa vida. São as pequenas concessões que a gente vai abrindo, que a gente vai deixando, vai dando brecha, isso vai entrando e contaminando a gente. O que é um anzol? O anzol é uma armadilha. O peixe, ele não vai no anzol porque ele quer morrer. Ele acredita que aquele anzol vai fazer bem para ele. É uma armadilha. Assim como o pecado é para as nossas vidas. É uma armadilha. E já a segunda visão, Deus me mostrou, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com esta igreja. Tem a ver com a igreja do Senhor. O que a gente está fazendo aqui essa noite, o que os nossos pastores fazem, nossos líderes fazem, nossos discipuladores fazem. Isso aqui é um grito de guerra. É um grito de guerra para o mundo espiritual. Gente, os céus se abrem. Os céus se abrem e eles nos ouvem. Uma oração silenciosa, eles nos ouvem. Uma Bíblia sendo aberta, eles nos ouvem. É joelho no chão, eles nos ouvem. Porque um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. E são muitas as vezes que a gente é Acã. Eu fui Acã, eu ainda sou Acã em muitas vezes. Muitas vezes a gente é esse senhor deitado na mesa do bar morrendo. Muitas vezes. Ai, mas Gabi, palavras malditas me foram ditas a vida inteira, então seja o um que basta. Ai, não, mas eu fui rejeitado a vida inteira, seja o um que basta. Não, mas as pessoas ficam me criticando, seja o um que basta. Cadê sua identidade no Senhor?
Isso daqui é um lembrete para as nossas vidas, que o mundo espiritual, eles sabem exatamente para que lado a gente está jogando. Eles ouvem. E que fermento que você é? Porque às vezes você só precisa de um exemplo. E já pregaram aqui essa noite isso, nós conhecemos Jesus, a gente tem essa responsabilidade. A gente tem essa responsabilidade. Outro dia eu li uma frase e dizia assim: se eu vencer hoje, quem vence comigo? Eu falei, nossa, que top, que legal. E o Espírito Santo me falou, e se você cair hoje, quem que você leva junto? E aquilo mexeu muito comigo, porque a gente tem responsabilidade para o reino do Senhor. Um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Não um pouco de massa, nem metade dela. Toda massa. E Deus é tão bom que Ele nos dá o direito de escolha. Ele nos dá o acesso às consequências e Ele nos dá a sua misericórdia, quando muitas vezes a gente dá de comer para o fermento errado. Então, para que os homens venham a conhecer o Senhor através das nossas vidas. E que no final delas não seja o nosso nome lembrado, mas sim o dele. Porque um pouco de fermento leveda toda massa. Amém.